Olá pessoal, e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história da Bíblia, um dos livros mais influentes e reverenciados da história da humanidade. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem desempenhado um papel central na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, moldando tradições, ética e cultura de maneira profundas e duradouras. Neste vídeo, vamos explorar as origens, os eventos-chave e o impacto extraordinário dessa coleção de textos sagrados, desde os relatos da criação do mundo até as visões apocalípticas do livro do Apocalipse. Vamos descobrir como a Bíblia transcendeu fronteiras geográficas e culturais, influenciando não apenas a religião, mas também a política, a arte, a literatura e muito mais. Então, prepare-se para uma viagem pelo tempo e pelo espaço, enquanto mergulhamos na riqueza da história da Bíblia e refletimos sobre seu significado duradouro em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Sem mais delongas, vamos começar essa jornada emocionante pela história da Bíblia. Espero que vocês gostem. A Bíblia, como a conhecemos hoje, é o resultado de séculos de tradição, escrita e compilação por uma variedade de autores em diferentes contextos culturais e históricos. Para entender completamente a riqueza e a profundidade destes textos sagrados, é essencial considerar o contexto em que os seus diversos livros foram escritos. A história da Bíblia remonta a milênios atrás, às tradições orais das antigas civilizações do Oriente Médio, antes mesmo de serem registradas por escrito. As histórias, leis, poemas e profecias contidas na Bíblia eram transmitidas oralmente de geração em geração. Essa tradição oral reflete a importância da narrativa e da memória coletiva nas sociedades antigas, onde a transmissão do conhecimento dependia da habilidade dos narradores em contar histórias de forma precisa e cativantes. Com o tempo, essas histórias foram sendo registradas por escrito, inicialmente em formas frequentadas e diversas. Os textos do Antigo Testamento, por exemplo, foram compostos ao longo de vários séculos, refletindo uma variedade de tradições, culturas religiosas, desde as lendas dos patriarcas até as leis e profecias dos profetas. É importante ressaltar que a Bíblia não é apenas um livro, mas uma coleção de livros que foram gradualmente reunidos e canonizados ao longo do tempo. O processo de canonização envolveu debates, disputas e decisões por parte das comunidades religiosas sobre quais textos deveriam ser considerados sagrados e autorizados como escrituras. Essa canonização ocorreu ao longo de vários séculos e resultou na formação do que hoje chamamos de Antigo e Novo Testamento. Portanto, ao mergulharmos na história da Bíblia, é essencial reconhecer a complexidade de suas origens, o contexto cultural e histórico em que foi escrita e a evolução gradual que a transformou no texto sagrado que é hoje. É essa riqueza de tradição e significado que torna a Bíblia uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão para milhões de pessoas em todo o mundo. O Antigo Testamento, também conhecido como Taná no judaísmo, é uma coleção de textos sagrados que abrange uma vasta gama de narrativas, leis, poesias e profecias. Esses escritos têm suas raízes nas tradições culturais e religiosas do antigo Israel e refletem as crenças e experiências do povo judeu ao longo dos séculos da história. A jornada através do Antigo Testamento começa com o livro de Gênesis, que conta a história da criação do mundo e das primeiras figuras bíblicas, como Adão e Eva, Noé e os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Este livro estabelece as fundações da fé judaica cristã, apresentando temas como a criação, a queda do homem, a aliança de Deus com Abraão e a promessa de uma terra para o povo de Israel. Do Gênesis, passamos pelos livros históricos como Êxodo, Josué, Juízes, Samuel, Reis e Crônicas, que narram a história de Israel desde os seus primórdios como uma nação até os períodos monárquicos e além. Estes livros apresentam uma rica tapeçaria de eventos, incluindo a libertação dos israelitas do Egito sob a liderança de Moisés, a conquista da Terra Prometida, os reinados dos reis de Israel e Judá, bem como os desafios enfrentados pelo povo de Deus ao longo de sua história. Além dos livros históricos, o Antigo Testamento inclui uma variedade de textos poéticos sapienciais, como os Salmos, Provérbios,
Jó e Eclesiastes, que oferecem reflexões sobre temas como adoração, sabedoria, justiça e sofrimento humano. Estes escritos são uma expressão profunda da fé e da experiência humana diante da presença e do propósito de Deus. Por fim, o Antigo Testamento é marcado pela presença dos profetas, que foram chamados por Deus para denunciar o pecado, chamar o povo à fidelidade e proclamar a esperança da restauração. Os profetas maiores, como Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os profetas menores, como Oséias, Joel e Amós, oferecem uma visão penetrante da relação entre Deus e seu povo, assim como uma antecipação do futuro redentor. Assim, ao explorarmos o Antigo Testamento, somos levados a uma jornada de descoberta e reflexão sobre a fé, a história e a esperança do povo de Deus ao longo dos séculos. É uma história de aliança, promessa e redenção que continua a ressoar nos corações e mentes daqueles que buscam compreender o propósito de Deus para a humanidade. O Novo Testamento é uma parte fundamental da Bíblia cristã, composta por uma série de textos que narram a vida, os ensinamentos e o legado de Jesus Cristo, bem como o surgimento e a expansão das primeiras comunidades cristãs. Começamos nossa jornada pelo Novo Testamento com os Evangelhos, que são relatos da vida e ministérios de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João oferecem perspectivas únicas sobre a pessoa de Jesus, suas palavras de sabedoria, seus milagres e sua morte e ressurreição. Esses evangelhos são a base da fé cristã, transmitindo uma mensagem central do amor de Deus e do convite da reconciliação e a vida em comunhão com Ele. Além dos evangelhos, encontramos o livro de Atos dos Apóstolos, que narra os eventos após a ressurreição de Jesus e o início da missão da igreja primitiva. O livro descreve a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a pregação corajosa dos apóstolos, os milagres e a expansão do evangelho para além das fronteiras de Israel. Atos oferece um vislumbre fascinante dos primeiros passos da igreja cristã e do poder transformador do Espírito de Deus. Além disso, o Novo Testamento inclui uma série de epístolas ou cartas escritas por líderes cristãos como Paulo, Pedro, Tiago e João. Estas cartas oferecem ensinamentos práticos, exortações espirituais e orientações pastorais para as primeiras comunidades cristãs. Elas abordam uma variedade de temas, desde a ética cristã até a teologia da salvação, refletindo os desafios e as preocupações das igrejas no primeiro século. Por fim, encontramos o livro do Apocalipse, uma obra de visão apocalípticas atribuídas ao apóstolo João. O Apocalipse oferece uma visão simbólica e profética do fim dos tempos, revelando a vitória final de Deus sobre o mal e a inauguração de um novo céu e uma nova terra. Assim, o Novo Testamento oferece uma narrativa rica e complexa da fé cristã, desde os ensinamentos e a obra redentora de Jesus até a expansão da igreja primitiva e a esperança da consumação final de todas as coisas. É um testemunho poderoso da graça de Deus e do amor redentor que continua a transformar vidas ao redor do mundo até hoje. A Bíblia não é apenas um livro sagrado para milhões de pessoas ao redor do mundo. É também uma fonte inesgotável de inspiração, influência e orientação em diversas áreas da vida humana. Desde os seus primórdios, a Bíblia tem exercido um impacto profundo na cultura, na literatura, na arte e na ética. Suas histórias, ensinamentos e símbolos têm inspirado alguns dos maiores trabalhos de arte, música e literatura da história, de pinturas renascentistas a composições musicais clássicas. A Bíblia continua a ser uma fonte de inspiração para artistas e criadores em todo o mundo. Além disso, a Bíblia desempenhou um papel fundamental na formação da ética e da moralidade em muitas sociedades. Seus princípios e ensinamentos influenciaram leis, sistemas jurídicos e normas sociais ao longo dos séculos. O conceito de justiça, compaixão e igualdade, por exemplo, tem suas raízes nos ensinamentos bíblicos sobre o amor ao próximo e a responsabilidade mútua. No campo da religião, a Bíblia continua a ser a fonte central de autoridade e orientação para milhões de pessoas de fé ao redor do mundo. Suas narrativas e ensinamentos oferecem consolo, esperança e direção espiritual para aqueles que buscam compreender o propósito de Deus em suas vidas. Além disso, a Bíblia tem sido fundamental na formação de tradições religiosas e no desenvolvimento de doutrinas teológicas ao longo da história. No entanto, o impacto da Bíblia vai além das fronteiras da religião e da cultura. Seus princípios universais de amor, perdão e compaixão continuam
continuam a ressoar com pessoas de todas as origens e crenças. As mensagens de esperança e redenção encontradas na Bíblia têm o poder de unir pessoas, promover a paz e inspirar ações de justiça e reconciliação em todo o mundo. Portanto, ao explorarmos o impacto e a influência da Bíblia, somos lembrados de sua capacidade única de transformar vidas e moldar o curso da história. É um testemunho duradouro do poder da palavra escrita e do poder transformador da fé e da esperança. Chegamos ao fim desta jornada fascinante pela história da Bíblia, um texto que transcende fronteiras geográfico-culturais e religiosas, impactando inúmeras vidas ao longo dos séculos. Ao explorarmos as origens, os eventos-chave e o impacto extraordinário da Bíblia, fomos levados a uma viagem pelo tempo e pelo espaço, testemunhando a riqueza da fé, da história e da esperança que ela encerra. Desde os relatos da criação do mundo até as visões apocalípticas do livro do Apocalipse, a Bíblia continua a inspirar, desafiar e transformar aqueles que se abrem para a sua mensagem. É uma fonte de sabedoria eterna, oferecendo orientação para os perdidos, consolo para os aflitos e esperança para os desesperados. Enquanto nos despedimos desta exploração, somos lembrados da importância de continuar a estudar, a refletir e a aplicar os ensinamentos da Bíblia em nossas vidas diárias, que possamos nos inspirar na fé e na coragem daqueles que vieram antes de nós e que possamos encontrar na Bíblia uma fonte de força e de orientação e em meio aos desafios e incertezas da vida. Portanto, vamos continuar a explorar os tesouros da Bíblia, compartilhando suas histórias, seus ensinamentos e sua mensagem de amor e redenção com o mundo ao nosso redor. Que possamos nos unir em busca da verdade, da justiça e da paz, seguindo os exemplos de fé e de compromisso encontrados neste livro sagrado. Com isso, encerramos esta jornada pela história da Bíblia com gratidão e humildade diante da profundidade do seu legado e da beleza de sua mensagem. Que possamos carregar conosco as lições aprendidas e as verdades descobertas, compartilhando o amor e a esperança encontrados na Bíblia, com todos que cruzarem o nosso caminho. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que a paz e a graça de Deus estejam com todos nós.